Se você sente que não leva jeito para aquarela no algodão e bordado livre, ou então que não tem tempo para fazer e muito menos para aprender, o desafio é para você. Porque nos próximos 5 dias eu vou mostrar para você que mesmo começando do zero e fazendo um pouquinho por dia, você consegue criar uma arte completa com suas mãos. Sejam muito bem-vindas ao desafio de 5 dias de aquarela no algodão e bordado livre para iniciantes com o tema Orquídea. E se você ainda não me conhece, eu sou Letícia Itamara, sou artista e professora de aquarela no algodão e bordado livre. E antes da gente começar, eu quero muito te conhecer. Me conta aqui nos comentários. Você está começando do zero? Já tem alguma noção de aquarela ou de bordado? Ou quem sabe já é minha aluna e está aqui para participar do desafio? Comenta aqui então que eu vou ler tudo depois, porque isso me ajuda muito a te guiar então nos próximos vídeos. E durante esses 5 dias, então, a gente vai passar por muitas etapas juntas. Vamos aprender a passar o risco para o tecido, vamos conhecer melhor os materiais de aquarela e bordado, vamos aprender, a utilizar a tinta aquarela e a aplicar ela no tecido em específico, então, vamos estar praticando na orquídea. Vamos aprender 3 pontos de bordado, ponto partido, nó francês e ponto cheio. Então, se você tem dificuldade em algum desses pontos, tenho certeza que já vai te ajudar muito. E no final, vamos fazer o acabamento, ou seja, você vai sair daqui com uma arte prontinha, feita por você. E o mais importante, mesmo que você tenha pouco tempo ou pouca experiência, se você seguir o passo a passo um pouco por dia, você vai ver como que você vai conseguir. Mas além da técnica, eu quero te fazer um convite para que esse momento seja muito mais do que um desafio ou uma tarefa a ser executada, mas que você transforme essa experiência em um momento só seu, um ritual mesmo, sabe? Então, se você puder, desliga um pouco o barulho, se você estiver ouvindo alguma coisa que não vá colaborar com esse momento de relaxamento. Coloque uma frequência vibratória, uma música relaxante, sem letras, somente uma música ambiente para te deixar realmente em um estado calmo. Acende um incenso, uma vela, pega um chazinho, isso é algo que eu sempre faço. Pede para o seu companheiro, para os seus parentes, quem estiver na sua casa e fique te chamando o tempo inteiro, fala assim, agora eu tenho meia horinha só minha e vocês estão proibidos de me chamar. Eu falava muito isso aqui em casa no início, quando eu sentava para criar e eu queria aquele momento sem ser interrompida, eu avisava, realmente as pessoas para elas não me incomodarem, e isso passou a dar certo. E por que eu acho importante realmente a gente comunicar o externo? Porque senão as pessoas não vão entender que realmente aqueles 15, 30 minutinhos é importante para nós, Talvez no início eles falem, mas nossa, precisa tudo isso? E você vai falar assim, às vezes são os filhos, às vezes o marido, o pai, a mãe, não importa, mas sempre acontece algo que vem pedir uma ajuda, fazer a gente dar aquela pausinha, e eu acho que isso também é uma forma da gente aprender a criar esse momento para nós, porque geralmente é algo que se a gente não prioriza, e realmente comunica ao externo, como fazer qualquer outra coisa que às vezes a gente demanda, precisa de 1 hora, 2 horas, vai fazer um treino na academia, vai estudar alguma coisa, enfim, não importa o que. Da mesma forma, o processo criativo, esse tempo que você vai tirar para criar, é seu, e você realmente, é muito importante que você desligue de tudo então que possa tirar o seu foco de atenção, que possa te tirar então desse momento só seu. E antes da gente ir para a prática, se você ainda não baixou o risco, não acessou a lista de materiais para você saber o que a gente vai estar utilizando nesses 5 dias, eu vou deixar tudo certinho para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sobre os materiais, a princípio eu tinha pensado então nessa primeira aula repassar tudo com vocês. Mas quando eu sentei para gravar, eu achei melhor a gente falar a respeito dos materiais que a gente vai utilizar em cada aula. Então hoje a gente vai falar sobre o risco, tecido, mesa de luz. Amanhã, que a gente vai iniciar com aquarela, a gente vai falar com aquarela. Quando a gente for entrar na etapa do bordado, eu vou falar sobre os materiais de bordado, e quando for então para conclusão e acabamento, eu vou falar dos materiais de acabamento, tá bom? Só para não gerar um pouco de ansiedade. E para a gente conseguir então trazer o nosso foco de atenção para o que realmente importa e para o tema de cada aula. Para a nossa aula de hoje, então, a gente vai precisar do risco impresso. O tecido que a gente vai estar utilizando é o algodão cru de gramatura média, com
goma. Se você for bordar, você pode utilizar sem goma ou outros tecidos, tá? Mas no caso, então, que eu aquarelo no algodão, é muito importante que ele tenha goma, tá bom? E que seja um algodão com uma boa qualidade, com uma trama mais fechadinha, no qual você não enxerga tanto os buracos, né, no tecido. Mas caso você encontre somente um tipo de algodão com goma, utilize esse, né? Não fique sem fazer porque você não encontrou o tecido perfeito. E eu também vou deixar uma indicação bem legal para vocês aqui na descrição. Mesa de luz, tá? Caso você não tenha uma mesa de luz, fique tranquilo que na hora que a gente for passar o risco pro tecido, eu vou te dar algumas diquinhas que você pode estar adaptando na tua casa. Caneta térmica, tá, gente? Eu tenho recebido tantas perguntas a respeito, né, do que eu uso para passar o meu risco pro tecido, principalmente, né, quando vocês viram que ela apaga, né, com o ar quente. Então, é realmente isso, não tem muito segredo. A caneta térmica, você encontra por outros nomes também. Pode ser por fantasminha, caneta apagável, caneta térmica, caneta mágica. Basicamente, né, o que ela faz, então, é isso. Ao contato, ela risca normal, é uma caneta em gel, e ao contato com o calor, ela apaga. Então, é perfeito para o nosso processo criativo, principalmente, né, com aquarela, ou se você vai fazer bordados delicados, como fonte, vai bordar com um fio só. Isso evita, né, que o fundo fique aparecendo, que o risco fique aparecendo depois que você conclui a tua arte. Isso dá um acabamento, assim, totalmente diferente. Algumas pessoas fazem a impressão com a impressora mesmo direto no tecido, outras utilizam carbono, mas enfim. Eu prefiro utilizar a caneta mágica para conseguir apagar o risco no final, né? Dessas outras formas, naturalmente você não vai conseguir apagar. Caso você não tenha, né, uma caneta mágica, você pode estar utilizando um lápis ou uma lapiseira e aí tente passar o seu risco bem de levinho, né, para não ficar um risco muito forte, caso aconteça de você errar, você não perder sua arte ou enfim, não ficar com o acabamento aparecendo, né, o teu risco embaixo. Como eu comentei, existem diversas marcas, essa aqui mesmo, tá até escrito Fantasminha. Essas que eu deixei de indicações para vocês também é da Ursinho, é a minha preferida, porque ela apaga super bem. E ela tem uma pontinha bem fininha também, vocês já me perguntaram bastante sobre qual é a caneta que eu utilizo que tem a ponta fina. Então eu já tô dando até uma maior atenção, né, sobre a caneta térmica para vocês aqui nesse vídeo, para não ficar nenhuma dúvida. Mas se tiver, vocês deixem ali nos comentários, tá? Enfim, gente, vocês encontram em vários lugares. Armarinhos, nos marketplaces, na internet, papelaria, ó. Essa daqui mesmo é uma que eu comprei numa papelaria escolar, assim, bem simples. E ela apaga. Vem até um carimbinho. E geralmente, então, né, as canetas, elas também vêm uma borrachinha aqui, pra gente conseguir apagar no papel. Mas enfim, se você não tiver nada agora, nem lapiseira, nem lápis, utilize caneta mesmo esferográfica. Utilize o que você tiver para você conseguir, então, passar o teu risco pro tecido e conseguir executar, tá? O propósito principal é você fazer. Depois, você aperfeiçoa, você compra os materiais corretos, caso você não tenha, tá? Mas faça. Eu vou usar um bastidor de plástico para o meu processo criativo, porque ele, como contém esse parafuso, e os bastidores de plástico, eles também têm uma marquinha aqui, tá vendo? Isso ajuda muito a prender melhor o tecido, ele não fica voltando na hora que a gente tá bordando. E para aquarela é super bom também, porque o tecido fica super esticadinho, geralmente para pintar aquarela, né? Tanto no papel quanto no tecido, quando você molha, o tecido ele dá uma enrugadinha. Então você colocar, né, utilizar um bastidor ou algo para deixar o seu tecido esticadinho facilita muito também no processo criativo, principalmente quando você tiver que fazer detalhes. E o bastidor que eu vou estar utilizando para emoldurar vai ser esse redondinho de madeira pinus. Eu já deixei o risco adaptado, então, para um bastidor de 12 centímetros. É só você pegar a folha da forma que eu te enviei e fazer a impressão, que já vai sair certinho para um bastidor de 12 centímetros, tá bom? E eu acredito que esse tamanho também é mais fácil de vocês estarem encontrando para comprar. Se você não tiver um bastidor, use a sua imaginação, coloque num quadrinho, num porta-retrato, algo, né, só para você deixar então guardado.
Mas se você quiser, então, emoldurar em um bastidor, na última aula, nós vamos estar aprendendo a fazer o acabamento. E o que a gente vai estar fazendo agora, então, vai ser passar o risco do papel para o tecido, tá? E deixar prontinho, então, para nossa aula de amanhã. A primeira dica que eu vou dar, caso você não tenha uma mesa de luz, é utilizar uma janela ou porta de vidro, como no meu caso. Aí é só você colocar a folha por baixo, o tecido por cima. Dessa forma você vai enxergar perfeitamente o risco, então, sobre o seu tecido. Um outro jeito, você vai precisar de uma Marinex e da lanterna do seu celular. E deixar o ambiente bem escurinho, apagando as luzes e fechando as cortinas se necessário. Aí é só ligar a lanterna do seu celular, colocar ela virada para cima, pega a Marinex de vidro e olha só como que dá para ver o risco perfeitamente e também fica super confortável, né? Com essa basezinha pra gente então passar o risco. E eu vou continuar então passando o meu risco utilizando a mesa de luz, até porque na minha opinião é a forma mais confortável que tem de passar. E para usar a mesa de luz também não tem segredo, é só conectar na tomada, né, a uma fonte de energia, ligar, você pode escolher então 3 tonalidades de luz e passar o risco normalmente. Risco pronto, agora eu vou colocar no bastidor de plástico, mas antes eu me lembrei de uma coisa que eu amo fazer, que é marcar o formato do bastidor que eu vou emoldurar, porque isso depois ajuda bastante na hora de fazer o acabamento e você conseguir encaixar, né, o seu tecido no local certinho do bastidor. E aí é só você ajeitar, dando umas puxadinhas para ter certeza que o seu tecido tá bem esticadinho e bem preso. Risco pronto, e no próximo vídeo a gente vai começar a se conectar com a pintura em aquarela e trazer vida então para nossa orquídea. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu passar o risco. E se você ainda não baixou o risco, o link tá aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, já curte ele e eu te vejo no vídeo 2.